E aí, galerinha que assiste meu canal, aqui quem fala é o Mahal e nós vamos para o nosso primeiro projeto 3D usando a inteligência artificial. Sim, a gente vai fazer a programação de um projeto completo usando a inteligência artificial. Você não precisa saber nada sobre programação, mas ao decorrer desse projeto, tá? Se você for acompanhar essa sequência de vídeos, é interessante você começar a entender as linhas de código, ok? Nesse caso aqui eu já tenho um jogo que eu criei utilizando 100% a programação, ok? Olha que legal, então a gente consegue se movimentar junto aqui, ó, com o direcional do teclado. A gente consegue capturar a nossa cruz, nesse caso aqui era uma maca, uma tentativa de fazer uma maca. Eu queria que esse jogo ele fosse descendo a rua e aí os médicos fossem correndo atrás e a gente pode apertar aqui para ele correr um pouquinho mais, ó. Esse jogo, lembrando, ele está sendo feito pelo navegador e é acessível pelo celular também, ok? Só que, por exemplo, aqui eu estou utilizando o meu teclado para movimentar a minha maca, tá? Você tem que criar acessibilidade também para o mobile. E aí, se você for criar, você pode criar tanto uma setinha para a pessoa ir clicando ou você cria um joystick, ok? Mais para frente, a gente vai ter essas aulas aí dessa criação. Esse projeto aqui vai ser uma criação, né, uma base. E se você quiser ver o nosso projeto, que se já estiver disponível, vai ter um link aqui. Se você quiser ver as aulas desse projeto, eu vou deixar o link também abaixo para você entrar na comunidade de estudos avançados. Isso daqui a gente está estudando junto para aprender junto. Eu já entendi muitas coisas e hoje eu vou resumir mastigadamente para as pessoas que realmente não entendem nada, ok? Se você já entende alguma coisa de programação, pode ser que essa aula fique um pouquinho chata, porque eu vou mastigar bem mastigadinho. A gente vai precisar desses softwares aqui e os aplicativos. Caso a gente for criar um projeto grande, eu vou utilizar o Miro para criar um mood board, né? Um painel de rascunhos, ok? Se você for criar um projetinho besta só para fazer um teste, não necessariamente você precisa do Miro. Mas vamos por parte aqui. A primeira coisa que você vai precisar baixar é o VS Code, ok? Vai ser com ele que a gente vai começar a colocar nossas linhas de código, beleza? Para a gente colocar nossas linhas de código sem saber nada de programação, a gente pode utilizar tanto o ChatGPT como o DeepSeek. Eu fiz os testes nos dois, eu gostei dos dois, tá? Eu acredito que o ChatGPT seja um pouco mais completo, mas isso aqui é da minha perspectiva. Eu só vou utilizar o ChatGPT agora porque, na verdade, o DeepSeek está com um servidor muito instável. Geralmente, durante o dia ele é melhor, mas hoje está péssimo. E de madrugada, realmente, ele é bem ruinzinho. Então, o problema do ChatGPT é que se você for utilizar a versão gratuita, você vai ter um limite de caracteres, né? Então, você vai chegar uma hora que ele vai falar, olha, você vai ter que utilizar o upgrade ou você só vai conseguir utilizar o ChatGPT X horas. O bom do DeepSeek é que ele fica all time, você vai lá, o problema é que uma hora o servidor vai cair, você vai ter que ficar tentando reconectar. E, bom, uma hora vai funcionar, às vezes não vai funcionar, você vai ter que parar do mesmo jeito do ChatGPT. Nesse caso que eu vou utilizar o ChatGPT, só para a gente não perder muito tempo caso o servidor caia, e vou utilizar o Miro para organizar o meu projeto. Como assim organizar meu projeto? Bom, aqui eu tenho as minhas referências do que eu quero. Aqui eu tenho uma referência da engine, né, que eu quero que o meu game funcione. E aqui eu tenho a base de rascunho do que eu estou imaginando para o meu site 3D, beleza? E o Blender para a gente tanto baixar e alterar a extensão do arquivo, tanto para modelar, ok? As cruzes do meu game foi modeladinho ali, é uma coisa bem simples, e caso a gente for fazer alguma coisa, pode ficar tranquilo que eu vou mostrar no passo a passo. Se você não está entendendo, ou se você não sabe o que é o 3ds, se você está bem perdido aqui, eu recomendo que você acesse esse canal aqui e você veja essas aulas aqui que eu explico o que é o 3ds e eu faço a introdução ao 3ds, ok? A gente criou um mini projetinho aqui, lembrando a gente vai utilizar o ChatGPT e se você quiser você pode usar o Sketchfab para que você baixe os modelos, ok? Então vamos supor que você queira utilizar esse veículo aqui e aí ele não esteja na extensão que a gente precisa. Nesse caso que ele está, geralmente a gente vai utilizar nessas extensões, tá? O GLTF ou o GLB, beleza?
para a gente importar os 3D para dentro do nosso site. Você pode sim criar o seu mundo dentro do Blender, ok? Que é, no caso, o que eu estou fazendo. Eu não sei se eu salvei o último projeto. Não, eu não salvei. Mas você pode criar aqui o seu mundinho. Aqui eu estava fazendo alguns testes e importar para dentro do seu 3ds, ok? Outro aplicativo que você vai ter que baixar aqui que eu não coloquei é o Node.js, ok? Então já faça o download dele também. Deixa o seu VS Code fechado, baixa ele, instala e abre de novo o seu VS Code. Caso ele já esteja aberto, tudo bem, só fecha e abre ele de novo para ele conseguir ler certinho com o Node.js. Bem simples e fácil. No meu caso aqui, eu baixei algumas referências do que eu estou imaginando para esse projeto teste inicialmente, tá? Ele vai ser o projeto base para que, bom, deu certo, eu vou jogar lá para dentro do meu projeto final. E essas aqui são as minhas referências, eu gosto bastante delas. Deixa eu ver se vocês estão escutando, ó. Aqui vocês vão começar a escutar, provavelmente. Vou configurar certinho, ok. Eu gosto bastante dessa referência aqui. Olha que legal. Para mim, isso é a nova geração das landing pages. Ok? Olha que legal. Lembrando, ele é compatível com o mobile. Ele abre também no celular. Você consegue clicar e movimentar dentro do site do celular. E aí imagina que você está vendendo o seu produto, né? Olha só. Você pode vender aqui diversos produtos diferentes. Se a pessoa se interessar, ela pode ser redirecionada por uma página de pagamento fora desse site. Por exemplo, você tem um curso que está hospedado em X plataforma. Você pode criar aqui o seu site e aí a pessoa gostou, se interessou, clicou e comprou a partir de outro site. Essa daqui é uma das referências que eu gosto de layout, porém, eu quero que o meu site ele seja jogável. Deixa eu já abrir aqui o outro, que ele seja um universo 3D. Tá? Então aqui a gente tem essas duas referências que eu vou levar em consideração. Eu quero basicamente esse estilo de game de mundo aberto, com a câmera em terceira pessoa, porém com aquele gráfico ali da primeira opção que eu mostrei. Olha que legal, e você consegue interagir aqui com os avatares. E aí imagina que você tem um evento, tá? Aqui eu deixei... Tá? Imagina que você tem um evento aí, você tá vendendo um produto, eu vou sempre focar nisso porque é interessante a gente tentar converter o mais rápido possível de retorno financeiro para que a gente consiga criar um projeto sustentável, ok? Que ele consiga se autopagar. E temos essa versão aqui também que eu acho muito legal. Olha o tamanho desse universo, olha o tamanho dessas possibilidades que a gente tem de criação. Esse game aqui, os dois que eu mostrei, eles param da onde eu parei, tá? Ele tem uma parte aqui que você cria o avatar, mas, bom, você parou aqui, ele pode parar e vai continuar da onde você parou. E aí, olha que legal. É um mundo bem grande. Você também consegue interagir aqui com a galerinha. Esse aqui é uma das referências que eu mais gosto. Você pode tanto clicando, quanto com o direcional aqui com o WSD também, tá? Olha que legal, ele corre atrás de mim pra falar comigo, hein? Isso aqui eu não tinha visto não, hein? Agora ele desistiu, não quer mais. Mas eu não tinha visto isso não. Beleza? Essas aqui são as minhas 3 referências do que eu quero. Existe um servidor dentro do Minecraft. Para quem não conhece, o Minecraft é um jogo, tá? Muito famoso. E existe ele multiplayer, onde os jogadores conseguem jogar junto. E os caras simplesmente criaram um servidor que é uma escola. Se chama Craft Sapiens. E... bom, é um sucesso na internet. Eles literalmente têm uma escola dentro do jogo que realmente dá aula online. Sim, ele dá aula online. E eu já tinha a ideia de criar uma produtora audiovisual dentro de um site. E eu dou aula de edição de vídeo. E aí eu pensei, bom, e por que eu não junto tudo isso, né? Eu não queria um servidor onde eu tenho uma produtora audiovisual que dá aula, que agrega trabalhos, e aqui saiu o meu primeiro rascunho. Eu não sei se vai ser um único prédio, eu fiz alguns rascunhos no papel por enquanto que eu estava distante do meu computador, né? Eu fui
tendo alguns insights de ideia, por isso é tão importante você ter um mood board, né, um painel de rascunho, seja aí num papel, seja aí aonde for, para que você vá anotando essas ideias e você consiga deixar sua mente sempre livre para novas ideias, ok? Vamos começar o nosso projetinho aqui, e aí eu espero que você já tenha baixado todos os programas que eu falei que a gente vai utilizar para que a gente comece junto, tá? Com o seu VS Code aberto, aqui na barrinha da esquerda, a gente vai ter um botãozinho chamado extensão. É exatamente esse daqui. E a gente vai ter que baixar duas principais extensões a priori, ok? A primeira dela é o Vite. Basicamente, a gente vai conseguir já baixar uma biblioteca pronta de alguns arquivos que a gente poderia criar manualmente. Mas o Vite possibilita que facilite para que a gente consiga já criar essa pasta mais rápido. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. E o outro é o Live Server. E para você baixar, é só você clicar aqui, ó, e você pesquisar, por exemplo, o Live Server ou o Vite. É o primeiro que aparecer. Esse daqui vai possibilitar que a gente consiga visualizar o nosso projeto ao timer por enquanto que a gente está programando ele, ok? Baixou as duas opções aqui. No meu caso aqui, eu vou dividir a minha tela com o ChatGPT. Então, eu vou arrastar aqui para o cantinho, vou selecionar a outra parte para que fique um do lado do outro. Beleza? E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma pasta dentro do nosso VS Code. Aqui vai ter duas opções, se essas não estiver aparecendo, você pode vir em File, Open Folder, e você vai selecionar uma pasta que você criar dentro do seu computador. No meu caso aqui, eu tenho uma pasta no meu disco C chamada Game, tá? Eu criei essa pasta aqui e aqui dentro eu vou ter uma pasta chamada Studio Mahal, beleza? E dentro dessa pasta aqui, eu só vou apertar selecionar pasta. E a gente vai abrir essa pasta aqui. Eu vou abrir ela novamente aqui no meu computador, apertando o Windows Z. Eu consigo ter esse atalho para abrir. Olha só, criou-se uma pasta aqui. E tudo que eu criar dentro do meu VS Code, por exemplo, eu vou criar um index.html, você não precisa fazer isso. É só para eu demonstrar que tudo que eu abrir dentro do meu VS Code vai ser importado aqui para dentro dessa pasta. E aí, no futuro, caso a gente queira subir esse projeto para um servidor, para um host, para um site, a gente só vai precisar dessa pasta inteira. Nesse caso, primeiro, a gente vai subir esse projeto para o GitHub, tá? Lembrando, eu vou ter dois projetos que vão andar lado a lado. Essa pasta aqui para mim, que vai ser a teste, funcionou no meu teste, eu vou jogar no meu projeto final. Você pode acompanhar diretamente com o seu projeto, se você queira ver esse projeto final, se ele já estiver pronto, lembrando, ele tem um link aqui na descrição, tá? Então eu vou fechar essa pastinha aqui, vou apagar esse projeto, tá? Esse index aqui, e nós vamos começar aqui com o ChatGPT pedindo, tá? Que nós vamos criar um game do absoluto zero. E aí, lembrando, se você já criou absoluto zero, se você já criou algum prompt dentro do seu ChatGPT e você for criar novamente um prompt para começar do zero, um novo projeto, lembre, coloque ali, vamos criar um jogo do absoluto zero. E aí sempre falar passo a passo, porque às vezes o ChatGPT já vai entender que você entende do assunto ou que provavelmente você já está a débito a algumas ferramentas e aí ele vai pular algumas etapas. Então sempre começa colocando absoluto zero. Vamos criar um game do absoluto zero utilizando o VS Code com o Vite. Importante você colocar com o Vite, porque o Vite basicamente ele já vai criar essa pasta pra gente. Se você não colocar, ele vai fazer você criar manualmente cada pastinha, tá? Eu vou deixar todos esses prompts que eu estou usando aqui na descrição e aí você pode ir copiando esses prompts já pronto, tá? Então vamos lá. Ou você pode ir lá no GitHub e abrir esse projeto também e aí você vai ter todas essas linhas de código já pronto para você entender melhor a linha de código. Você vai ver que o ChatGPT ele configura de uma maneira que dá para você entender as linhas de código. VS Code. O game inicialmente será simples. Pode escrever errado aqui, o ChatGPT vai entender. Simples, com apenas um chão
um avatar que se move com o direcional do teclado e uma luz ambiente para que a gente consiga observar, né? E uma luz ambiente, tá? Vou utilizar esse prompt bem simples, a gente poderia criar um prompt um pouco mais completo, mas eu quero que a gente tenha as mesmas dificuldades que você vai ter e as mesmas dificuldades que eu tive ao criar os meus primeiros projetos, porque no futuro a gente pode ir já matando esses problemas com o prompt, tá? Olha aqui, essa versão do ChatGPT, ele abre esse promptzinho aqui do lado, a gente pode fechar ele, tá? E aí ele vai ficar aqui. Eu prefiro deixar ele fechadinho e a gente vai criando por partes aqui. Mas vamos começar com a primeira parte aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é usar o Vite para criar a nossa pasta inicial. E para isso, a gente pode ou apertar Ctrl J no nosso projeto. Deixa eu só configurar aqui para que vocês consigam ver certinho o terminal e a minha câmera não fique atrapalhando. Ou clicar aqui em cima, tá? Se você clicar aqui em cima, você também consegue abrir o terminal. A gente vai copiar, pode copiar inteiro aqui essa opção e vamos apertar Enter. E aí ele vai pedir aqui para que a gente confirme, eu vou apertar Y. E a gente vai selecionar o Vanilla, beleza? Vamos selecionar a opção Vanilla. E selecionar a opção JavaScript. E aí ele vai criar uma pasta dentro do nosso jogo. Lembra que eu te falei que o Vite ele já cria uma base projeto? Ao invés de a gente ter que criar uma pasta chamada public, Vite, main JavaScript, ele já criou uma base de um projeto para a gente. Isso facilita e deixa o nosso processo um pouco mais rápido. Logo abaixo, a gente vai dar um CD menu game. Isso serve para que você acesse o terminal dentro dessa pasta, para que quando você coloque qualquer coisa dentro, você coloque qualquer código aqui, ele instale dentro dessa pasta aqui. Porque se a gente clicar em instalar exatamente agora, ele vai instalar dentro da pasta Studio Marral, que é essa daqui. Só que, na verdade, ele vai instalar fora da pasta que a gente necessita. Então, para que a gente entre dentro dessa pasta, a gente tem dois caminhos. Ou a gente clica com o direito e vem aqui para abrir o terminal, e ele vai abrir novamente um novo terminal. Ou a gente pode utilizar esse mesmo terminal aqui, dando um CD/menu game. Só que no meu caso aqui, eu vou alterar esse nome aqui. Eu vou colocar, vou em rename, e vou colocar aqui produtora, tudo minúsculo, produtora, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou dar um CD produtora. E aí agora a gente foi para Studio Marral /produtora. Então significa que agora a gente está dentro dessa pasta aqui. Dentro dessa pasta aqui, eu vou instalar o npm install. E olha só, agora ele vai criar algumas coisas dentro da minha pasta. Se você não estiver dentro dessa pasta, ele vai dar um erro, beleza? Agora eu vou instalar o tree. Novamente, já estou dentro dessa pasta aqui. Vou apertar Enter. Ok, foi criado. E nesse caso, agora a gente vai criar, né? Vamos criar o código do game. Então, ele vai iniciar aqui com um Canva. Beleza, beleza. Próximo passo. Então, aqui a gente só vai precisar copiar, copiar esse código, vir aqui no main JavaScript e colar esse código aqui, tá? Lembra que eu te falei que você precisa entender pelo menos aonde está as coisas do seu projeto? Então, olha só que legal. Aqui nós temos uma luz ambiente. Então, a gente sabe que esse aqui é o código da luz ambiente. Aqui nós temos criando o avatar. Então, esse aqui é o nosso avatar. Esse aqui é criando o chão. E se eu apagar isso daqui, ele vai sumir. Por exemplo, eu vou dar agora um npm run dev.
E aí ele vai me dar um site que eu posso apertar com Ctrl, né? Segurando o Ctrl, eu vou clicar e ele vai abrir aqui o meu Vite. Eu vou dar um Ctrl S no meu projeto, automaticamente ele já vai atualizar. É por isso que a gente baixou o Liveware Server. E se eu clicar com o direcional aqui, olha só, ele vai andar. Mas por que ele não caiu ali quando ele chegou na parte preta? Porque a gente não pediu, ele não tem essa informação sobre que ele precisa cair quando ele sai do mundo, ok? Né? A gente nem definiu que esse chão é um mundo. Na verdade, ele só é uma parte do chão. A gente poderia criar diversos chão, vamos dizer assim, tá? Só que a gente tem um problema aqui, ó. Se eu aumentar a minha tela, ele não tá ficando em full screen. E além disso, ó, ele tá subindo e descendo a minha página. E agora você vai aprender uma coisa bem interessante. Você pode pedir uma solicitação. Então, olha que legal. Eu quero que o meu game fique em tela cheia. Eu vou colocar full screen, mas você pode escrever aí tela cheia, full screen. E tenha sombra. Eu estou pedindo dois comandos que, entre aspas, eles estão juntos ali, tá? Porém, eu sempre vou pedir para você utilizar uma vez, né, fazer uma solicitação de vez, porque tá vendo que ele tá reescrevendo e agora, ó, ele vai adicionar algumas coisas no meu chão. Por exemplo, receber sombra, né? Em português é isso, receber sombra, e agora tá verdadeiro? Então, basicamente, ele vai começar a fazer uma releitura aqui do código e vai começar a adicionar o que a gente quer. E se a gente pedir coisas muito distintas, pode dar confusão aqui na IA, né? Ele também não é tão perfeito assim. Mas basicamente agora, ó, se a gente simplesmente copiar esse código e colar e der um Ctrl S, o nosso jogo aqui já está com a sombra e a gente não está mais com aquele problema de ele não estar em full screen, tá? Ó, ele já está adaptável aqui para o jeito que a gente quiser, ok? Agora, o que eu vou pedir para ele é simplesmente, bem simples, ó, crie uma rua, uma calçada, eu vou calçadas, ó, eu vou colocar no singular aqui, ó, mesmo, ó, vou colocar rua, calçada, vamos ver se ele vai entender que é dos dois lados. Eu não vou especificar muito, eu quero ver os erros que isso aqui vai dar, para que você também tenha essa ciência. Eu já coloquei calçadas no plural e ele criou uma calçada de cada lado. Agora eu quero ver se ele vai criar uma calçada só, então ele vai criar uma de cada lado. Calçada, luz, postes com luz funcional na calçada, no singular, na calçada, tá? Lembrando, é bom você colocar na calçada, senão ele vai colocar no meio da rua, mas depois você vai entender como movimentar esse poste, caso ele ficou na rua, a gente vai conseguir ir movimentando ele. Postes com luz funcional na calçada e casas. Ele já vai criar o código com a sombra, tá? Nem sempre, por exemplo, se você estiver acompanhando junto comigo com o seu ChatGPT, pode ser que, na verdade, ele dê outro código. Às vezes o seu avatar pode vir uma esfera, ele pode vir com outra cor, porque o ChatGPT, ele nunca dá, né? As inteligências artificiais nunca dá o mesmo código. Eles nunca seguem o mesmo caminho. Eles sempre vão criando novos caminhos. E a programação, existe diversas formas de você fazer uma programação e chegar no mesmo resultado. Não existe um caminho exatamente certo. O caminho exatamente certo é o menor caminho. O caminho mais leve de processamento para o programa, ok? Para o nosso computador. Quanto mais leve for o nosso projeto e mais funcional ele for, melhor ele é. Tá? Você pode criar, da mesma forma que eu estou criando aqui, esse projeto com o triplo de linhas de código e às vezes ele fica mais leve, às vezes ele fica mais pesado, ok? Então aqui, ó, bem básico, a gente vai copiar esse código aqui.
Eu vou fechar aqui, ele não copiou, vamos tentar de novo. Ó, vou fechar, vou abrir aquele de novo, agora eu consigo copiar. Vou colar, vou abrir aqui o nosso Vite, vou dar um Ctrl S. E aí agora a gente já tem aqui o avatar, tá? A gente já tem aqui mais ou menos as coisas. Só que eu tô apertando aqui pra frente pra ver se ele aparece aqui na frente, mas aparentemente ele não tá aparecendo, tá vendo? Ele criou aqui de forma diferente do nosso primeiro projeto. Mas a casinha ele conseguiu fazer igual, tá vendo? Ele não colocou os postes nas duas calçadas, por mais que ele criou as duas calçadas. A casa ficou em cima do poste, tá? Então aqui agora eu vou pedir para que a minha câmera siga o meu avatar, tá? Eu quero que a minha câmera siga o avatar. Para você fazer a rotação da câmera com o mouse, é um processo um pouco mais complexo. Principalmente se você quer fazer ele acessível para celular e para computador, ok? Provavelmente isso eu vou ensinar nas aulas avançadas de forma mais assertiva. Isso daqui são aulas de estudos. Estudos tal esses que eu já entendi como funciona algumas partes. Então, nas próximas aulas, eu vou direcionar para as coisas que eu ainda praticamente não sei fazer, entre aspas. Por exemplo, eu ainda não consegui fazer um joystick funcional para mobile. Eu consegui criar o joystick, mas ele não está funcional. Com a inteligência artificial, a sensibilidade não está funcionando direito e eu ainda não testei se eu jogasse pro celular, tá? Eu consegui testar aqui pelo computador, porque você consegue clicar com o direito aqui no seu projeto e aí aqui a gente vai ter essa opçãozinha no nosso site. Essa opção, ela simula o celular. Então, se a gente apertar F5 aqui, agora é como se eu estivesse dentro do celular. Se eu estivesse no celular, é exatamente isso que eu ia estar fazendo. Se eu clicar aqui, ó, no nada vai funcionar. Só que se eu pedir ali para uma linha de programação, para que quando eu estiver no mobile, ele vai primeiro criar uma identificação se eu estou dentro do mobile ou se eu não estou. E se eu tiver, né, se for positivo, ele vai começar a ativar as animações. Nesse caso aqui eu vou deixar na versão desktop mesmo. Vamos ver se ele conseguiu criar aqui o nosso código. Tá aqui, vamos copiar, vamos colar ele aqui, ó. Eu sempre gosto de ver se tá com mais linhas de programação, ok? Isso significa que provavelmente ele adicionou o que a gente está pedindo. Olha só. Já está funcionando, certo? Agora, o porquê é importante você entender a linha de programação. Vamos tirar a nossa luz de ambiente para ver se a luz aqui dos postes está funcionando mesmo? Então aqui, ó, a gente tem criando a luz do poste, o avatar, luz ambiente e luz direcional com sombra. No caso, se a gente tirar só a luz ambiente, não vai funcionar, acredito eu, tá? Olha só. Por quê? A gente tem uma luz direcional. E as nossas sombras, elas sumiram porque os nossos elementos ainda não têm luz e sombra. Ele não está recepcionando... Essa rua aqui não está com recepção de sombra. Depois a gente pode pedir. Então, eu vou apagar aqui também a luz direcional, que é essa luz. Ó, tá vendo que tá vendo uma luz daqui? A luz ambiente vem de cima, a luz direcional vem daqui. Vou apertar Ctrl S novamente. E olha só, tá funcionando aqui. Apesar da nossa luz estar bem fraquinha. Ok? Eu vou fazer o seguinte. Aqui... Nesse projeto, a gente vai encerrar ele por enquanto. Eu ia aumentar aqui a força da iluminação e colocar os postes do outro lado, movimentar aqui a nossa cena. Eu vou deixar isso para a próxima aula. Então, já deixa o seu like se você gostou, se você assistiu até o final, se você vai seguir aqui, se você está acompanhando como que está seu projeto, qual que é a ideia do seu projeto. Descreva aí que eu quero ler. Estou curioso para saber o que vocês querem criar. Beleza? Então, deixa o seu likezinho e bora para a próxima aula aí.